Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos dar início a mais uma aula. Nessa aula nós vamos continuar nossos estudos acerca do binômio de Newton e vamos resolver aqui alguns exercícios, tá ok? Vamos aplicar aí todos os nossos conhecimentos acerca aí da última aula. Bom, então nós temos aqui, ó, escreva, aí ele deu o binômio para nós, né? Na forma de somatório. Bom, na forma de somatório, pessoal, nós vamos ter que lembrar do somatório acerca aí dos binômios, né? Então nós temos a seguinte ideia. Partindo da ideia que nós temos, por exemplo, A mais B elevado a N, isso vai ser igual. Aí nós temos o somatório de P igual a zero, que vai até N, e nós temos aqui o coeficiente binomial n classe P vezes o A elevado a n menos o P vezes o B elevado a P. Ou seja, como ele quer aqui na forma de somatório, nós precisamos olhar para essa ideia aqui, ó, e identificar quem é o A, quem é o B, quem é o N e quem é o P. Basta você olhar para o seu binômio e verificar quem são esses valores, tá? Quem a gente precisa determinar aqui, beleza? Então vamos lá. Então nós temos a seguinte ideia. Vai ser x mais 1 sobre x elevado a n. Bom, como a gente está em função de n, né? Então tranquilo, vai continuar sendo n, então a gente não tem um valor numérico a ser considerado aqui. Tá? Então a gente vai escrever de uma forma geral. Então vai ser igual, aí vamos fazer o somatório de P igual a zero, P igual a zero, que vai até N, que é o nosso expoente binômio, tá? O expoente do binômio. N classe P. O N continua e o P, né, pessoal, também vai continuar porque a gente não tem referência aqui de termo, né? Então a gente vai colocar o N classe P. Agora aqui a gente já consegue, né? Ó, quem é o A? O A é o X. Então vamos colocar aqui, ó, o A vai ser o X elevado a N menos P vezes o B. Quem é o B? O B é 1 sobre X. Então nós temos aqui 1 sobre X e está sendo elevado a P. Bom, pessoal, então nesse caso aqui, nós vamos apenas melhorar essa escrita. Como é que vai ficar aí, então? Todo o resto a gente vai copiar, beleza? De P igual a zero até N, de N classe P. E aqui a gente tem a seguinte ideia, ó. X elevado a N menos P vezes... Eu tenho aqui 1 sobre X, eu vou escrever assim, ó. X na menos 1 na P. Beleza? Vamos mexer mais um pouquinho. Então, nós temos aqui igual, somatório. Vamos fazer ali daqui a pouquinho a multiplicação de potência de bases iguais, né? N classe P. Agora sim, ó. Você tem essa ideia aqui, ó. X na N menos P vezes o X na menos P. Isso aqui é uma multiplicação de potências de bases iguais. Então, a gente consegue conservar a base e somar os expoentes. Então, nós vamos ficar com o somatório de N classe P vezes o X e somos expoentes, né, pessoal? Menos P com menos P vai ficar menos 2P. Então, é X elevado a N menos 2P. Lembrando, então, que o P igual a zero e vai até o N. Então, o somatório do nosso binômio x mais 1 sobre x na N vai ser este formatozinho aqui, beleza? Vamos lá, pessoal, exercício 2. Bom, calcule o valor D. Ele quer o somatório desse binômio, pessoal. Bom, aqui eu vou lembrar para vocês o desenvolvimento do somatório de A menos o B na N, tá? Só para a gente lembrar como é que fica. Então, você tem lá o somatório
de P igual a 0, que vai até N, ok? Aí tem o menos 1, por causa aqui da diferença, vezes o binomial, que é N classe P, vezes o A elevado a N menos P, vezes o B elevado a P. Pessoal, então como ele quer calcular esse valor, olhando para o somatório, se nós conseguirmos identificar quem é o A, quem é o B e quem é o N, a gente consegue calcular então o valor desse somatório. Então nós vamos olhar agora para o nosso exercício e tentar identificar quem é o A, quem é o B e quem é o N. Bom, o N ficou fácil, né, pessoal? Porque olha lá no binômio, ó. O binômio nós temos o N. E o N aqui para nós é 100. Então vamos colocar aqui, ó, 100. Outro que é fácil de identificar é o A. Tá vendo aqui o 2 elevado a 100 menos o P? Nada mais é do que o A elevado a N menos o P. Então nós vamos colocar aqui o A vai ser igual a 2. E por fim, nós temos o B. Perceba que o B, pessoal, não está aparecendo aqui, ó. Porque quem é esse cara? É vezes 1 elevado a P. Então, o nosso B vai ser igual a 1. Então, o B é 1. Tudo bem? Então, ele não está aparecendo aqui, então vai ser igual a 1. Então, como que vai ficar o nosso binômio aqui, né? Ó, o A é 2 menos o B, que é 1, elevado a N, que é 100, pessoal. 2 menos 1, 1. 1 elevado a 100 vai dar 1. Então, o valor desse binômio vai ser igual a 1. Só isso, pessoal, bem simples. É você olhar para o somatório e conseguir identificar, então, quem são os coeficientes, né, do seu número binomial. Vamos lá, exercício 3. Apresente o termo geral da expansão do binômio, pessoal. Então, ele deu um binômio aqui para nós. Nós vamos fazer a expansão dele em relação ao termo geral. Então, existe uma formulinha do termo geral da expansão do binômio, então a gente vai tentar chegar nela, ok? Bom, para isso, nós vamos fazer o seguinte. Vamos tirar aquela ideia de quem é o A, quem é o B e quem é o N. Vamos olhar para o nosso exercício e vamos tirar esses valores, né? O A é o X, o B vai ser menos 2y e o N vai ser igual a 10, tá? Bom, aqui, pessoal, é aquela ideia que você pode levar em consideração, né? Eu coloquei menos 2y, mas você pode usar o binômio, a expansão do binômio anterior que eu fiz com vocês e considerar apenas o 2y, porque vai aparecer na fórmula o menos 1, tá bom? Mas a gente pode entrar em detalhe daqui a pouquinho. Então, primeiro vamos fazer o seguinte, ó. Qual vai ser, então, o somatório desses valores, né? Ó, x menos 2y na 10. Vamos fazer a expansão aqui do somatório. Então, nós temos aí o P igual a 0, que vai até o N. O N para nós aqui é 10. Então, vamos colocar aqui 10. Nós temos, então, o número binomial. Então, aqui eu estou considerando o da soma, né? Mas daqui a pouquinho eu mostro para vocês como que vai ficar. O número binomial vai ser o N classe P, então o N é 10. O nosso P vezes o A, né, que é o nosso X, elevado a N menos P, então é 10 menos o P, vezes o B, que é o menos 2y, aquilo que eu falei para vocês, ó, como eu considerei menos, então eu posso colocar aqui, ó, menos 2y, elevado a P, tá? Pessoal, essa escrita que eu fiz é considerando a ideia da soma, tá? Como aqui é da diferença, então isso aqui pode ficar um pouquinho diferente por causa do menos 1. Então, tá vendo que esse menos 2y está na P? Eu posso colocar aqui, ó, menos 1 na P. Por isso que aparece o menos 1 aqui na P, tá? Que de fato é o mais ideal para a gente levar em consideração aqui o binômio que a gente está trabalhando, tá? Então vai ficar P igual a 0, que vai até o 10. Aí continua 10 classe P,
vezes x elevado a 10 menos o p. Agora a gente só deixa quem? O 2y na p. Então, por isso que vem esse menos 1 elevado na p, tá? Porque a gente está tirando ele aqui do segundo termo do nosso binômio. Nós estamos tirando o negativo dele aqui e colocando aqui na frente para o desenvolvimento. Beleza? Então, podemos escrever dessa maneira aqui, sem problemas nenhum, tá? Uma outra coisa que a gente pode fazer também é tirar o 2 do y. A gente pode separar o 2 daqui do y, tá? E isso nós já vamos fazer fazendo a escrita do termo geral. Então, o termo geral como que é? É o t de p mais 1 vai ser igual. Aí nós temos lá o nosso menos 1 elevado a p vezes 10 classe p vezes, aí eu vou desmembrar agora aqui, ó, 2 na p vezes o x na 10 menos p vezes o y na p. Pronto, esse é o termo geral para esse binômio que nós acabamos de desenvolver, tá? Então, basta trabalhar ele agora em função dos valores de P, né, pessoal? Por que eu fiz esse 2 na P? Porque dependendo do valor de P, você já calcula o valor numérico que é 2 elevado a alguma coisa, certo? O x e o y vão ser as suas variáveis, né? São as variáveis que vão permanecer ali no binômio. Então eu separei apenas o coeficiente numérico para a gente conseguir calcular o seu valor, beleza? Então, normalmente a escrita do termo geral é feita nesse sentido, tá bom? Vamos fazer mais um exercício. O exercício 4. Qual é o termo central do desenvolvimento do binômio? Aí ele deu o binômio para a gente e ele quer o termo central. Pessoal, todo o desenvolvimento de um binômio, você tem n mais 1 termos, né? Sempre você vai ter n mais 1 termos no desenvolvimento. Ou seja, se aqui você tem 8, que é o seu n, no total você vai ter 9 termos, ok? Quem é o elemento central? Você tem lá o primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo, o quarto termo e assim por diante. Você vai ter lá T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9. Pessoal, ele quer o termo central. Ele quer o cara, ó, que está exatamente no centro do seu desenvolvimento. Então ele quer o T5. Esse é o termo que você está procurando. Beleza? Então o termo central nesse desenvolvimento é o T5. Professor, tem uma outra maneira de a gente encontrar esse termo? Sim. Como você sabe que é 9, o que você vai fazer? 9 mais 1 dividido por 2. Então você sabe aqui que vai dar 5. Então você quer o termo 5. Então sempre você pega a quantidade de termos que vai ter o seu desenvolvimento, mais 1 dividido por 2. Tá bom? Então vamos lá. Vamos encontrar então quem é o termo 5 desse desenvolvimento. Para isso, nós vamos utilizar a nossa formulinha do termo geral. Então vamos encontrar aqui o termo 5. E para isso nós vamos utilizar a nossa formulinha do termo geral. Qual é a formulinha do termo geral? É o termo de P mais 1 igual a N classe P vezes o x elevado a N menos P vezes o y elevado a P. Bom, aí cabe aquele critério, né, pessoal? Como aqui está menos, você pode usar então a outra formulinha. Qual que é? T de P mais 1 vai ser igual. Aí nós podemos colocar aqui o menos 1 elevado a P vezes N classe P vezes x elevado a N menos P vezes y na P. Beleza? Então dá para a gente fazer essa ideia. Então o que a gente precisa? Primeiro,
você quer o quinto termo. Então aqui, ó, tem que aparecer o 5. Então, para aparecer o 5 aqui, qual é o valor de P? Fácil, né, pessoal? Você sabe, então, que o P tem que ser igual a 4. Bom, pessoal, nós encontramos, então, P que é igual a 4. Vamos aproveitar e já colocar aqui, ó, quem é o nosso N. O N é 8, que é o nosso expoente. Quem vai ser o nosso X? O nosso X é 1. E o nosso Y vai ser igual a 2x, tá? Eu vou colocar 2x porque eu vou usar essa última formulinha já considerando o menos 1, beleza? Então, para este caso, nós vamos considerar esta última. Então, nós temos aqui, ó, T de P, o P é 4, mais 1, igual a menos 1 elevado a P, o P é 4, vezes o N, 8, o P é 4, vezes o X, que é 1. N menos P, então é 8 menos o 4, vezes o Y na P. O Y é 2x. Pessoal, aqui, 2x vai ficar 2 elevado a P, quem é P, que é 4, vezes o X elevado a P, que é 4. Então aqui, ó, já estou colocando separado o coeficiente numérico para a gente resolver a potência, tá? Lembra lá que eu comentei que normalmente no termo geral nós deixamos separado aqui já o coeficiente numérico para a gente calcular, tá bom? Então resolvendo nós temos o T5 vai ser igual, menos 1 na 4 vai dar 1, né, pessoal? Vezes 8 classe 4, isso aqui vai dar 70. Vezes 1 na 4 vai dar 1, vezes o 2 na 4. O 2 na 4 vai dar 16, vezes o x na 4. Bom, pessoal, só arrumar isso aqui agora. Ó. T5 vai ser igual a 70 vezes o 16. 70 vezes o 16 é 1120, x na 4. Então, o termo central que ele está procurando é o 1120x na 4. Beleza? Exercício 5. Achar o termo independente de x no desenvolvimento de. Pessoal, o que é um termo independente de x? É o termo que não tem o x, certo? Então vai ser o termo onde você tem o x elevado a zero. Então é essa a ideia que a gente está procurando. É onde o x vai estar sendo elevado na zero. Beleza? Então vamos verificar o que nós temos aqui que a gente vai conseguir desenvolver, né? Bom, a gente não sabe que termo que é, então vamos trabalhar em função da formulinha, tá? Como é o da soma, então vai ser o T de P mais 1 igual. Aí nós temos o binômio n classe P de x elevado a n menos o P vezes o y elevado a P. Então o objetivo aqui, ó, eu sempre aconselho separar o que a gente precisa, né? O n nós temos, que é o expoente que é 9, certo? O P a gente não tem ainda. Quem vai ser o meu x aqui, né? Ou o A, como a gente pode ter escrito também anteriormente como A. Então, o nosso x aqui vai ser a raiz de x. E o nosso y vai ser 1 sobre o x. Beleza? Feito isso, então nós vamos colocar aqui, ó, T de P mais 1 vai ser igual. Então nós temos um 9 classe P, o x, que é a minha raiz de x, elevado a n menos P. O n é 9, menos o P, vezes o y, que é 1 sobre x, elevado a P, que a gente ainda não sabe. Então, T de P mais 1 vai ser igual a 9 classe P. Pessoal, raiz quadrada do x, a gente vai aplicar as propriedades aqui da potência e radiciação, né? A gente pode escrever x elevado a meio. Beleza? Lembrando lá das propriedades, pelo amor de Deus. Vezes, aqui a gente vai aplicar a mesma coisa, ó. Vai ficar x na menos 1 elevado a p. Então vamos aplicando as propriedades da potência que a gente já conhece. Bom, vai ficar como? T de P mais 1 vai ser igual a 9 classe P. Aqui a gente faz
a distributiva, né? Então vai ficar 9 menos P sobre 2, vezes o x na menos P. Pessoal, de novo aqui uma potência, né, de mesma base. Nós temos aqui um produto de potência de mesma base. Então, quando você tem essa ideia, conserva a base, somos expoentes. Então você tem lá 9 menos P sobre 2, menos o P. Vamos fazer a voltinha. 2 vezes o menos 2, 2 vezes menos P, menos 2P, mais o que está aqui em cima. Então, como é que vai ficar isso? Vai ficar igual a 9 menos o 3P, copia quem está embaixo, que é o 2. Então, nós temos T de P mais 1, vai ser o 9 classe P, de x elevado a 9 menos 3P sobre 2. Bom, lembra lá do termo independente do x? Nós queremos isso aqui, ó, igual a zero. Então, agora nós vamos pegar 9 menos 3P sobre 2 igual a zero e vamos encontrar o valor do P. E aí a gente vai saber qual é a posição do termo que a gente está procurando. Então, olha lá. O 2 está dividindo, passou multiplicando, vai dar zero. Então, ficou 9 menos 3P igual a zero. Menos 3P igual a menos 9. P igual a menos 9 sobre menos 3, pessoal. Quem é o P? O P vai ser igual a 3. Se o P é 3, a gente volta aqui e substitui, ó. Vai ficar T de 3 mais 1 igual a 9 classe 3 de x elevado a quanto, né, pessoal? Se você colocar o 3 aqui, vai zerar, então aqui vai estar 0. Não vou nem fazer essa conta, né? A gente já sabe o cálculo que vai dar. Então, o que eu quero aqui é o quarto termo, que é o 9 classe 3. Se você resolver o 9 classe 3, vai dar 84. Então, o termo independente de x que nós temos aqui é o 84, beleza? Esse é o coeficiente que vai acompanhar o x na zero, é o nosso termo independente do x, beleza? Mais um exercício, calcule o coeficiente de x no desenvolvimento de... Pessoal, aqui o coeficiente de x é x na 1, tá? Então é quando o expoente vai estar igual a 1. Só que a problemática que a gente tem, ó, é essa ideia, né? Ó. Então você tem x ao quadrado menos 2x mais 1 na 5. Pessoal, a gente vai observar, que a gente não vai perder muito tempo também nessa aula para não prolongar, que esse cara aqui, ó, é um quadrado perfeito, tá? Se é um quadrado perfeito, a gente consegue fatorar ele. Então, a forma fatorada de x quadrado menos 2x mais 1 vai ser o x menos 1 ao quadrado, beleza? É só você tirar a raiz do primeiro, a raiz do último e verificar. 2 vezes o primeiro vezes o segundo tem que dar o elemento central, tá? Então temos que lembrar lá do que a gente aprendeu em fatoração algébrica, tá? Bom, então eu vou substituir esse termo que está aqui por x menos 1 na 2. X menos 1 na 2 na 5. Ou seja, quem vai ser o nosso binômio? X menos 1 na 10, né, pessoal? Propriedade da potência. Você multiplica. Então, vai ficar x menos 1 na 10. Bom, a partir daqui, nós vamos pegar a formulinha agora do termo geral. Qual é a formulinha do termo geral? T de P mais 1 vai ser igual. Como é menos 1, ó, x menos 1, você usa a ideia do menos 1 na P. Vezes o binômio N classe P, vezes o x na N menos P, vezes o y elevado a P. Então, vamos separar o que a gente precisa. A gente já tem o N, que é o nosso expoente, que é 10. Beleza? O P a gente não tem ainda, mas a gente sabe que é onde o x vai estar sendo elevado a 1, então a gente vai fazer muito parecido com o exercício anterior, para identificar quem é o P. O x para nós aqui vai ser o próprio x, e o y vai ser igual a 1. Então vamos substituir então agora a nossa formulinha do termo geral. Substituindo, t de p mais 1
vai ser igual a menos 1 elevado a p vezes o n é 10, classe P, vezes o x, que é o próprio x, elevado a n menos p, vezes o y, que é 1, elevado a p. Beleza? Bom, então ficamos com t de p mais 1 igual a menos 1 elevado a p, vezes o 10 classe P, vezes... Pessoal, 1 elevado a p é aquela ideia, né? A gente sabe que isso aqui ó, vai dar 1, não precisa ficar repetindo. Então, nós temos 10 menos o p. Agora que vem a questão, né? Ó, a gente quer o expoente 1. Então, 10 menos p igual a 1. Então, para ser igual a 1, o p só pode ser quanto? Só pode ser 9, né, pessoal? Então, o p aqui é 9. Então, a gente conseguiu encontrar o p, tá? Então, vamos colocar ali, ó, t de 9 mais 1 vai ser igual a menos 1 elevado a 9 vezes n classe 9 vezes o x. Bom, 10 menos 9 dá 1. A gente quer saber, ó, quem é o coeficiente que está acompanhando o x na 1. O coeficiente que está acompanhando o x na 1 é o binômio 10 classe 9. Beleza? Vezes, é claro, menos 1 na 9. Então, nós temos aqui que o T10 vai ser igual a menos 1 na 9 é menos 1, né, pessoal? Vezes o 10 classe 9, x. Bom, então vamos responder aqui a nossa questão, né? Porque ele está perguntando lá. Vamos pegar aqui, ó. Calcule o coeficiente. Então, a gente só quer o coeficiente, né? Ele nem pediu o termo, só quer o coeficiente. Então, ele quer isso aqui, ó. Então, vamos calcular. Menos 1 vezes o 10 classe 9, pessoal, se você resolver, isso vai dar 10. Então, vai ficar menos 1 vezes 10, vai dar menos o 10. Beleza? Então, esse aqui é o coeficiente do x na 1. Beleza? Bom, lembrando que eu não estou calculando os coeficientes aqui para vocês, né? Números binomiais, a gente já aprendeu, a gente já sabe calcular, tá bom? Bom, fizemos aí uma sessão de exercícios. Aqui eu quero só lembrar algumas propriedades para vocês, tá? Aqui relembra uma ideia de termos consecutivos de um binômio. Então, a gente está considerando aqui um termo P e o seu consecutivo, que é o T de P mais 1. Tá? Se você fizer a razão do posterior com o seu anterior, vai criar esta relaçãozinha aqui. Tá? E aí você chega nesse contexto. Chegando nesse contexto, vamos aplicar uma relação de Fermat nessa primeira parte aqui, que é a razão. Aplicando Fermat, a gente vai chegar também nessa divisãozinha aqui, beleza? Simplesmente para simplificar. Ou seja, nós temos o final aqui, se você fizer a razão entre o posterior e o seu anterior, basta você fazer n menos p mais 1 dividido por p vezes o b sobre o a, tá? Esse b sobre a é essa ideia aqui, tá? Ó. Ele simplesmente pegou o a na menos 1, que é a mesma coisa que 1 sobre a, vezes o b. Por isso, b sobre o a, tá? Então, isso aqui é uma propriedadezinha acerca dos termos consecutivos de um desenvolvimento do binômio. E uma outra coisa que eu quero comentar com vocês é a soma dos coeficientes, tá? Existem a soma dos coeficientes binomiais, que nós aprendemos lá no Triângulo de Pascal, que os coeficientes binomiais têm uma propriedade que é a propriedade da linha, que é a soma da linha, que é a soma dos termos que estão na linha, que é igual a uma base de uma potência, né, de base 2 elevado a n. Então, a soma dos binomiais é 2 na n, ok? Então, para você saber o cálculo da soma dos binomiais, vai ser 2 na n. Agora, é claro que a soma dos coeficientes numéricos que nós temos nem sempre vai ser igual à soma dos coeficientes binomiais. Como que eu vou fazer, então, para descobrir qual vai ser o valor da soma
dos coeficientes, pessoal. Basta você pegar a variável do binômio e substituir por 1. Você vai pegar a variável do binômio, substituir por 1, e aí você vai calcular a soma dos coeficientes numéricos do seu binômio. Beleza? Vamos fazer aqui mais alguns exercícios para finalizar essa aula. Então nós temos aqui, ó, inclusive a gente vai usar essa ideia da soma, né, para a gente entender um pouquinho melhor. Então lá, considere o desenvolvimento, aí ele nos deu aqui um binômio. Na letra A, quais são o coeficiente binomial e o coeficiente numérico do sétimo termo? Bom, beleza. Por enquanto está fácil, vamos lá. Então nós queremos, ó, o sétimo termo, então nós queremos o T7, tá? Então vamos pegar a nossa formulinha. A formulinha é T de P mais 1 igual, como é menos, então vamos considerar menos 1 elevado a P, vezes N classe P, vezes o X elevado a N menos P, vezes o Y elevado a P. Beleza? O que a gente precisa, então? Saber quem é o N, que é 12, que é o nosso expoente. Quem é o X, vai ser o 1. Quem é o Y, é o X quadrado sobre 2. E quem é o P? Pessoal, como ele está querendo um sétimo termo, o P mais 1 tem que ser igual a 7. Ou seja, o P aqui só pode ser igual a 6. Ok? Então vamos substituir agora na nossa formulinha todas essas informações. Então nós temos aqui, ó, T de P, que é 6 mais 1, igual a menos 1 elevado a P, que é 6, vezes o N, 12, o P é 6, vezes o X, que é 1, e N menos P, que é 12 menos o 6, vezes o Y, que é X na 2 sobre 2, elevado a P, que é 6. Beleza? Substituímos tudo, e aqui nós temos já o coeficiente binomial, né? O coeficiente binomial é o 12 classe 6. Esse é o coeficiente binomial. Agora a gente vai ter que identificar qual é o coeficiente numérico. Mas vamos terminar aqui, né? O T7 vai ser igual a menos 1 na 6, pessoal, base negativa, expoente par, o resultado é positivo, isso aqui vai dar 1. Vezes 12 classe 6. 1 elevado a alguma coisa vai ser sempre 1, vezes x na 2 na 6 é x na 12 e 2 na 6, né? Beleza? Bom, então T7 vai ser igual o binômio, que é 12 classe 6, vezes o x na 12 sobre 2 na 6. 2 na 6, pessoal, vai ser o 64. Então, é x na 12 sobre 64. Então, T7 é igual. Se você fizer o 12 classe 6, 12 classe 6 vai dar 924. Dividido por 64 vezes o x na 12. Então, nosso T7 vai ser igual, simplificando por 4 e por 4, vai ser 231 sobre 16, x na 12. Vamos responder. Coeficiente binomial. Ele pediu o nosso coeficiente binomial. Coeficiente binomial é o 12 classe 6. Então, 12 classe 6. E ele pediu o coeficiente numérico. Coeficiente numérico do meu sétimo termo. É esse que a gente acabou de calcular, ó. 231 sobre o 16. 231 sobre 16. Beleza? Então, a letra A está respondida tranquilamente. Agora vamos pensar aqui na letra B. Na letra B, ele está pedindo ali, ó, quais são a soma dos coeficientes binomiais e a soma dos coeficientes numéricos. Então, ele quer as duas coisas, né? Então, vamos lá. Então, na letra B,
Soma dos coeficientes binomiais. Pessoal, soma dos coeficientes binomiais é uma potência de base de 2 elevada a n. Como n é 12, então é 2 na 12. Isso vai dar 4.096. Então, isso aqui é a soma dos binomiais. Ok? Essa é a soma. Aí ele pediu a soma também dos coeficientes numéricos. Para fazer a soma dos coeficientes numéricos, pessoal, a gente vai pegar o nosso binômio, que nós temos ali, ó, 1 menos x² sobre 2 elevado a 12. Para você saber essa soma, basta você pegar as suas variáveis e fazer igual a 1. Como a única variável que nós temos aqui é x, nós vamos pegar x igual a 1 e vamos calcular. 1 menos 1 na 2 sobre 2, isso elevado a 12. Então, nós temos 1 menos 1 sobre 2 elevado a 12. Fazendo a voltinha, mas aqui é bem fácil, né, pessoal? 1 inteiro menos meio, isso aqui é meio, né? Elevado a 12. Se você resolver isso, é 1 sobre 4.096. Ou seja, isso aqui é a soma dos coeficientes numéricos desse desenvolvimento. Beleza? Pessoal, essa aulinha fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.